O pessoal da live já corre, já pega a água pra gente fazer a fluidificação mais tarde. A pergunta mais importante, Evangelho no lar. Aí, Maria! Muito bem, Maria. Nossa, olha lá, ó. Muito bom, Maria. Você sabe, né, aquele combinado. Se não fizer, você me conta. Né? Evangelho no lar, gente. A gente é uma das primícias da nossa doutrina, que é a mais importante. E é verdade, a gente tranca a nossa porta física e a gente esquece a porta espiritual. E o Evangelho no lar, ele vem realmente fazer isso. Ele vem trancar a porta, evitando que esses nossos irmãos menos esclarecidos possam entrar na nossa casa e estar ali falando lá no nosso ouvido, briga, xinga, fica irritado. Por isso que a gente sempre enfatiza a importância do Evangelho no lar. Não sei fazer. O que é Evangelho no lar? Evangelho no lar é uma prática do Espiritismo? Não. É uma prática de Jesus. Lá atrás, o primeiro Evangelho foi feito na casa de Pedro. Então, é uma reuniãozinha simples, ou mesmo a pessoa fica sozinha, que nem no meu caso. Você faz a sua abertura, lê um trechinho do Evangelho, comenta o trecho do Evangelho, faz as suas vibrações, coisa de 15 minutos no máximo, uma vez por semana. E tem uma eficácia assim surpreendente. A casa, quando vai chegando no dia pra gente fazer, que a gente faz uma vez por semana, parece que a casa fez aquela faxina. Né? Então, não sei fazer Evangelho? Todos nós aqui temos imenso prazer em ensinar. Mesmo o pessoal da live também, viu? Isso se estende a vocês. Não consigo. Nós temos folhetos, nós podemos fazer chamada de vídeo para que vocês também possam participar desse culto tão maravilhoso que é o Evangelho no lar, tá? Então, não perca a oportunidade, nós todos aqui estamos à disposição, né? Então, nesse instante, nós vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje à noite. Eu convido a quem se sentir à vontade, fechar os olhos e vamos dizendo: Jesus, Deus Pai, agradecemos, Senhor, obrigado por estarmos aqui reunidos em seu nome, obrigado por essa casa que nos acolhe com tanto amor, obrigado a toda essa equipe que já aqui está derramando sobre cada um de nós e sobre também aqueles que estão assistindo os seus fluidos revitalizantes. Obrigada por nos permitir atendermos a esse chamado do nosso Espírito para estarmos reunidos em seu nome. Que possamos absorver tudo que foi dito aqui e que principalmente possamos aplicar no nosso dia a dia. Então, a gente dando continuidade aqui à nossa palavra de vida eterna, que foi psicografada pelo Chico, pelo Espírito Emmanuel, e hoje a gente vai falar de um assunto que a gente usa bastante, né? E a gente cada vez mais, com o nosso aprendizado, a gente vai se utilizando cada vez melhor. E é o capítulo 151, rogar. Né? Rogar, pedir, orar. E a gente tem o hábito, né, de fazer isso sempre. Principalmente quando a gente está numa situação difícil, né? Aí a gente vai lá e faz a nossa oração para dar o conforto necessário, a gente receber, né, o conforto, né, do nosso coração, do nosso pensamento, né? E a passagem hoje que Lucas, no capítulo 22, versículo 42, vem trazer para a gente, foi palavras de Jesus. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele falou essa passagem aqui, está dentro dos momentos antes dele ser preso, antes da crucificação, quando ele estava lá no Monte das Oliveiras para orar, né? E foi nesse momento que ele pediu para Deus para afastar o cálice, mas aí em seguida ele falou: não, que seja feita a sua vontade e não a minha. Que é uma coisa, muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus. É sempre, né? Quando a gente pede alguma coisa, quando a gente ora, faz algum pedido,
né? Para Deus a gente pede só coisa pra gente, né? E normalmente coisas palpáveis, coisas materiais, né? A gente não tem o hábito de fazer, papai do céu, me dê paciência. Não quero paciência. Quero que o senhor me ajude a arrumar o emprego dos meus sonhos, comprar o carro que eu quero comprar, né? A gente normalmente pede coisas assim. Então a gente tem que aprender, né? Dentro dos ensinamentos de Deus e de Jesus, a gente tem que aprender a orar, a rogar, né? E essa passagem aqui que não faça a minha vontade, mas a tua, está dentro do Pai Nosso. Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, fala, seja feita a vontade de Deus, aqui na terra como no céu. A gente não pede que seja feita a nossa vontade, a vontade dele. Então a gente tem que trabalhar isso na gente para que a gente realmente faça a vontade de Deus. Né? Não fica só esperando, porque a gente é muito imediatista, né? Eu quero tudo para ontem. E não é. É no tempo de Deus, não é no nosso. Né? Então vamos ver aqui o que Emmanuel traz para a gente. É comum a alteração de votos que formulamos, de planos que fazemos. E é verdade, né? Cada época da nossa vida, a gente pede uma coisa, a gente tem um sonho. Quando a gente é criança, né? A gente vai indo. Conforme a gente vai crescendo, vai estudando, entra na vida profissional, os pedidos começam a mudar, né? Então, isso daí muda constantemente na vida da gente. E a gente muitas vezes não se apercebe disso. As nossas prioridades mudam. Independente se a gente conseguiu aquele pedido ou não, a gente não tem paciência para esperar, então a gente pede outro, quem sabe vai mais, né? E cada vez a gente tem um determinado tipo de pedido, de acordo com a nossa necessidade, né? Vários propósitos que se nos erigiam na alma por anseios aflitivos do sentimento caem após realizados nos domínios do trivial, do simples, dando lugar a novos anseios, a novos desejos. E isso é verdade, né? Quantas vezes, como aí que dá o alerta para a gente que a gente não sabe pedir. Porque tudo que a gente pede acaba conseguindo, perde a graça. Daí a gente quer outra coisa. A gente não usufrui daquilo que a gente pediu, né? E a gente começa, a gente soa tanto para ter alguma coisa, a gente valoriza. Quando a gente não dá muito, não soa tanto assim, pede e acontece, a gente agora que eu consegui, eu quero outra coisa. Então, denota o quê? A nossa insatisfação, que a gente está fazendo coisa errada. Se eu desejei, consegui e não valorizo isso, já vou atrás de outra coisa, significa o quê? Que eu não estava precisando daquilo. Porque se eu estivesse precisando, eu ia usufruir daquilo que eu conquistei. Né? Petições que endereçamos à vida maior, em muitas ocasiões, quando atendidas, já nos encontram modificados por súplicas diferentes. O que ontem era importante para nós costuma descer para as linhas da vulgaridade, e o que desejávamos antigamente, desprezávamos antigamente, não poucas vezes passa à condição de essencial. Isso que ele fala aqui é de acordo mesmo, né, que a gente vai crescendo, né? Quando a gente está na fase ainda da adolescência, a gente não se preocupa com coisas assim que a gente considera importante. Né? A gente quer ser feliz, a gente quer sair, quer passear, quer fazer tudo. A gente não pensa depois lá na frente. Aí quando a gente está mais adulto, né, passando, aí a gente começa a se preocupar com realmente o que é importante. A gente começa a se preocupar com a nossa saúde, coisa que quando a gente era adolescente a gente quer saúde, tem saúde para dar e vender. A gente faz um monte de coisas que prejudicam a nossa saúde e a gente não se apercebe.
né? Um exemplo é isso. Então, as nossas prioridades vão mudando. Tirando que eu não tenho paciência para esperar. Porque eu pedi, eu quero que se resolva rapidinho. Eu falo que nós somos eternas crianças mimadas. E é verdade. Aquela criança que se joga no chão, esperneia e quer, a gente faz isso. Coisa feia. Mas a gente faz. Coisa feia. Mas a gente faz. Entendeu? Por quê? Porque tem um momento certo. A gente precisa estar no momento certo. A gente precisa estar amadurecido para receber aquilo que a gente está pedindo. Para a gente realmente valorizar. Para realmente fazer a diferença na vida da gente. Senão, se torna uma coisa inútil. Né? Forçoso, deste modo, rogar com prudência as concessões da vida. Poderes superiores velam por nossas necessidades, permitindo-nos aquilo que nos é efetivamente proveitoso. A gente não está aqui sozinho. A gente tem um amparo, né? Um amparo que a gente não tem muito, né, visão. Deus está olhando para a gente o tempo todo. Então, Ele sabe o momento certo para a gente conquistar aquilo que a gente deseja. Por quê? Porque que os nossos pedidos vai mudando de acordo com a nossa maturidade. Tem coisas que a gente vai conseguir, vai. Mas não vai ter o devido valor e não é naquele momento. Então, no momento certo, as coisas acontecem. Né? Quando a gente se forma, não é um negócio legal? Mas tem um momento certo. Eu já não entro na escola com o diploma na mão. Eu passo por todo um processo até chegar. Eu me formar naquilo que eu queria. Né? E às vezes até isso a gente tem uma certa dificuldade de encontrar. A gente se forma, fica tão feliz, começa a trabalhar naquilo que a gente se formou, a gente percebe, vixe, não era bem isso que eu queria. Às vezes a gente escolhe a nossa profissão pelo lucro, pelo monetário, não pela nossa verdadeira vocação, não aquilo que a gente verdadeiramente gosta. E a gente acaba sendo infeliz. Mesmo sendo adulto, na fase adulta. Então percebe que a gente fica cada vez mais amadurecendo. Aí fala assim, mas se eu me formasse naquilo que eu gosto, o que eu seria? Você seria um profissional, excelente profissional e feliz. Olha só. Você não ia trabalhar por obrigação, você ia trabalhar por amor. Diferente. Não é chegar, bater o cartão, fazer o que tem que fazer, sair, bater o cartão de novo e ir embora. Não. Você ia realmente se dedicar de corpo e alma. E não tem muitos profissionais assim. São poucos que conseguem esse patamar. Não é todo mundo, não. Né? Aí vou ser artista porque eu quero fama. Perdeu a paz, né? Não pode sair na rua, a hora que quer. As pessoas que se aproximam, muitas vezes se aproximam de você por interesse. Você vai ser uma pessoa feliz? Não, né? Então, olha a caminhada que a gente tem que fazer. Então, vamos lá. Em circunstâncias diversas, acontecimentos que nos parecem males são bens, que não chegamos a entender de pronto. E basta analisar as ocorrências da vida para percebermos que muitas daquelas que se nos afiguram bens resultam em males que nos dilapidam a consciência e golpeiam o coração. Então, eu falo muito isso, né? Há males que vêm para bem. Por quê? Porque assim precisa ser. A gente precisa mudar, né? As nossas prioridades. Então, o que eu considero que foi um mal, na realidade, eu analisando, eu percebo que não foi mal, não. Foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. E quantas vezes eu desejo tanto uma coisa, né? Acho que aquilo vai ser
um bem maravilhoso na minha vida acontece e eu vejo que me trouxe sofrimento. Então a gente não tem nem discernimento para entender o que é bom e o que não é bom para a gente. Por quê? Porque a gente trabalha com o quê? Com o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso sentimento. A gente não usa muito a razão. Porque tem que trabalhar os dois juntos. Né? Então eu só falo, eu quero, não importa, eu quero. Mesmo que aquilo vai acabar me destruindo, mas eu quero. Mas só vou perceber depois que eu tive. Né? Essa consciência a gente demora para ter. Não é porque a gente já é adulto, tudo que a gente sabe tudo. Graças a Deus, não. Graças a Deus a gente não sabe nada. Né? Tem até, quanto mais eu sei, mais percebo que nada sei. E é bem assim mesmo. Né? Todos possuímos amigos admiráveis que se comovem à frente de nossas rogativas, empenhando influência e recurso por satisfazermos, prejudicando-se frequentemente em nome do amor por nossa causa, de vez que nem sempre estamos habilitados a receber o que desejamos, no que se refere a conforto e vantagem. Então, muitas vezes, né, acabam satisfazendo os desejos, que nem, por exemplo, nós, enquanto pais, e não é a melhor coisa a fazer. É que nem eu costumo falar não também é muito mais amor do que falar sim. E a gente peca. Da mesma maneira, os nossos amigos que a gente tem do outro lado, que ficaram para lá para ajudar a gente, também fazem a mesma coisa às vezes. Né? No nosso dia a dia a gente percebe muito isso. Né? Que não a gente fala, eu errei. Não, a gente pecou por excesso. É diferente. Por quê? Eu dei o meu melhor naquilo que eu entendia que era o melhor. Então eu não fiz nada errado, eu pequei por excesso. Então eu protejo demais, eu concedo demais. E o mundo aí fora não é assim. A gente tem que ensinar os caminhos das pedras, que eles estão aí, para a gente caminhar. Então vamos, já que a gente tem, né, esses empréstimos que Deus dá para a gente, que eu costumo falar que é o nosso coração que bate fora do nosso corpo, né? Então vamos melhor encaminhar. Como a gente também tem que ter essa consciência e seguir um caminho. A gente tem um modelo. Tá? Nós temos um modelo a seguir. Então que a gente consiga seguir, fazer essas melhores escolhas. Né? Aprendamos assim a trabalhar esperando pelos desígnios da justiça divina sobre os nossos impulsos. Importante lembrar que o próprio Cristo, na fidelidade a Deus, foi levado também a dizer, Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus fez isso. E ele já era um espírito que já tinha passado por todos os perrengues da vida, mas ainda precisava. Para dar o exemplo para a gente. Para isso que ele passou por tudo aquilo. É escolhas. Eu vou ter boas escolhas e vou ter escolhas não tão boas. E vou ter consequências. Né? Que a gente consiga realmente parar, refletir e entender o que eu preciso. O que eu quero é o que eu preciso? Ou é só uma vontadinha, uma birra? Então, eu realmente necessito daquilo? Eu realmente preciso? Então, a gente já vai se reeducando. Sempre. Certo? Eu vou deixar 3 frasezinhas. Quando eu estava estudando, eu ouvi essas frases e eu achei legal. Talvez Deus não mude tua situação, mas está usando essa situação para te mudar. A gente não para pensar, a gente fala, Deus esqueceu de mim. Não. Isso daqui vai dar o quê? Começar a dar
conscientização para a gente. Tá? Então não é Deus. Ele não vai mudar o que você tem que passar. Ele está usando aquilo para que você tenha consciência e você mude. Olha como ele é sábio. Depois a gente fala que a gente sabe tudo. Sabe nada. Né? Tem outro aqui. Não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga a seu problema que você tem um grande Deus. A gente vê tudo como um problema e a gente joga esse problema para ele, né? O problema é nosso. Já que a gente tem Deus do nosso lado, a gente tem que avisar o nosso coração, não é problema nenhum para mim, ó, consigo passar por você fácil, porque ele lá em cima é muito maior, né? E isso vai o quê? Fortalecendo a gente? Fé. Que a gente precisa, a nossa fé é tão petititica que a gente precisa fortalecer, né? E tem uma outra aqui, né? Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Então a gente sempre vai ter a oportunidade de fazer aquilo que é melhor para a gente. Se a gente não estiver preparado, Deus vai encontrar um caminho para levar a gente a conquistar aquele caminho. Porque a gente precisa estar capacitado para fazer um monte de coisa. Né? E isso a gente tem que procurar sempre, eu tenho que me preparar. Então Deus ele escolhe a gente e Ele vai nos nossos percalços da nossa vida, nos nossos tropeções e cair no chão, a gente levanta, Ele está o quê? Nos fortalecendo, nos ensinando, nos moldando. E aí a gente consegue. Então, vamos usar a nossa conscientização. Nada cai do céu, a gente tem que correr atrás. E a gente tem que se preparar para isso. A gente tem a capacidade para. Não esqueça nunca, Deus criou a gente à imagem e semelhança dele, então a gente é capaz. Um dia a gente vai ser a imagem dele, mas a gente é capaz de conquistar isso. Certo, meus amores? Obrigado por ter me ouvido. Beijo no coração de vocês, beijo no coração de vocês também, pessoas da live. Obrigada, Rô. Vamos então, nesse instante, pessoal da live, pegar lá, corre lá pegar. A gente vai fazer a fluidificação nesse momento. E eu vou pedir a ajuda de vocês para que a gente envolva a Solange com muito amor, que vai direcionar as nossas vibrações e a fluidificação das águas. Vamos envolver com muito amor. E assim, com muito amor, vamos vibrando, muita paz, muito discernimento, muita união do planeta Terra, para aqueles países que ainda estão em guerras, para o nosso Brasil. Vibramos também muito amor, muita união para todas as pessoas dos asilos, das creches, que não tem um parente, uma família para visitar, um aconchego, um abraço, que eles possam sentir no coração, de alguma maneira, a esperança de dias melhores. Vamos vibrar também por aqueles presídios com muitos encarcerados, que de alguma maneira estão lá dentro. Vibramos também muito amor, muita paz para todos que estão nos hospitais, nos seus leitos, com alguma doença, que Deus possa acalmentar cada um deles, e os que estão em suas casas também, que Deus possa de alguma maneira curar, dar um acalanto, um sossego. E também peço licença à espiritualidade para que a gente possa estar vibrando por nós mesmos. Paz, discernimento, sabedoria, união. E deixamos também uma vibração de muito amor
para que a equipe espiritual possa levar onde achar mais necessários. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus. Graças a Deus. Muito obrigada, pessoal da live. Até uma próxima oportunidade.